Hoje vamos falar de hábitos de vida saudáveis. E o que é um estilo de vida? A definição de um estilo de vida é a forma pela qual uma pessoa ou grupos de pessoas vivenciam o mundo e, em consequência disso, se comportam e fazem escolhas. Portanto, em sociologia, um hábito de vida, um estilo de vida, é a forma como uma pessoa vive, como, por exemplo, o facto de uma pessoa ser vegetariana, ser surfista, ser ecologista, ser ambientalista, ser budista. O primeiro uso desta palavra foi feito por um psicólogo chamado Ernest Adler, para quem quiser pesquisar. E então, o que é que se considera um estilo de vida saudável? É um conjunto de ações, de comportamentos ou escolhas que visam levar a uma melhoria da qualidade de vida pelo incremento na saúde do indivíduo ou pela diminuição da doença. E este senhor, que se chama Lawrence Mann, disse o seguinte: o hábito é como uma corda. Nós tecemos um fio dela cada dia e finalmente não conseguimos rompê-la. Portanto, a ideia é que vocês, com estas lavagens cerebrais simpáticas, comecem a introduzir pequenos hábitos saudáveis na rotina. Portanto, vamos tentar que percebam algumas coisas sobre a alimentação e vamos tentar que percebam algumas coisas sobre o dia-a-dia de uma casa e que comecem a fazer disso um hábito. Porque, para que um hábito se instale, aquilo que está provado é que precisamos de 21 dias. Então, por exemplo, quando dizemos eu vou amanhã começar a dieta, segunda-feira é aquele dia de começar a dieta, e na sexta já se esqueceram da frase da segunda, não funciona. Porquê? Porque precisamos de 21 dias para que um hábito se estabeleça. Então, quando, por exemplo, começamos a meditar, precisamos de meditar seguidos 21 dias para que isso fique estabelecido no nosso organismo. Quando deixamos de comer um determinado alimento, temos que deixar de comer durante 21 dias para que isso fique estabelecido. Ok? E esta frase que eu adoro, que diz: o segredo da vida consiste em ter sempre alguma coisa que fazer, alguém a quem amar e alguma coisa a esperar. Ou seja, quando nós falamos de hábitos de vida saudáveis, também temos que falar na nossa parte emocional. Hoje vamos falar muito da parte física, da parte da alimentação, da parte de coisas práticas do dia-a-dia, mas também vamos falar da parte emocional. Primeiro, otimismo. Há uma cidadezinha no Japão que se chama Okinawa, onde existe a maior percentagem de pessoas centenárias em todo o mundo. Portanto, lá chegam aos 100 anos facilmente. Acho que não aceitam imigrantes, portanto, desculpam de tentar mudar-se, já não vão ser nascidos de lá. E então, quando eu fiz uma pesquisa para uma tese de anti-envelhecimento, a pergunta é: em todo o mundo há pessoas centenárias, naquela cidadezinha há mais, mas em todo o mundo há pessoas centenárias. Então, o que é que estas pessoas tinham em comum? Por exemplo, pessoas centenárias no Tibete meditam, levam uma vida zen, não fazem nada, portanto, aí até se podia calcular. Pessoas centenárias no Oriente, não comem carne. Só que também há pessoas centenárias nos Estados Unidos, fumam e que bebem. Então, o que é que realmente unia estas pessoas? Uma só coisa, era o otimismo. Então, as pessoas com otimismo vivem melhor, vivem mais. Esse foi o único fator que foi comum a todas estas pessoas. E agora repare, isto é muito bonito, otimismo e tal. Pronto. Primeiro é preciso ser otimista. Alguns já nascem otimistas, outros não. Então, os que não nascem otimistas, vamos ter que batalhar e reprogramar a mente para que fiquem mais otimistas. Segundo, é uma questão hormonal. Porque o otimismo leva-nos a ver a vida de uma certa maneira sempre boa. Aconteça o que acontecer, vai tudo ficar bem. Esse é que é o otimismo. E isso produz, a nível sanguíneo, uma libertação de hormonas
que são responsáveis por exemplo, vivermos mais tempo. Ok? Compreenderam? Pronto, isto já falei, são estes japoneses centenários. Reparem como estão velhos, estão sentados assim numa posição ótima e estão também a fazer uma coisa muito simpática. É que o que notaram aqui nesta população é que os avós tomam conta dos netos. E quando está doente, alguém está doente, o vizinho fica com um miúdo. Portanto, apoiam-se. Têm uma rede social, familiar, de amizades, de suporte. E isso também é muito importante. Fiquem com esta ideia, depois vamos falar sobre isto. Então, qual é o oferecimento da teoria, digamos, de começarmos a ter hábitos de vida saudáveis? É mudarmos logo a forma como começamos o dia. Em vez de começarmos o dia já mais um dia, vou trabalhar. Não. Primeiro, tem que fazer o exercício de, antes de se levantarem, antes até de abrirem os olhos, serem gratos. O exercício de gratidão pela noite. Porque sabem que alguns não acordam, certo? Não é que isso seja mau. Para quem ouviu já a palestra sobre a morte, como sabem, no meu entendimento, a morte é uma passagem para outra dimensão, não tem problema nenhum. Mas para os que ainda querem cá fazer mais qualquer coisa, cultivar, jardinar, enfim, estar aqui mais algum tempo, então é preciso agradecer a noite. Isso chama-se exercício da gratidão. Quando nós temos o exercício da gratidão, imediatamente temos vontade de sorrir. Porque, ora, se eu tive uma noite boa, e não que ela tenha sido má, para quem não dorme bem, agradeça na mesma. Então, aqui começa o pensamento positivo. Quando eu começo a ter um pensamento positivo, que é agradeço a minha noite e agradeço o dia que eu vou ter. Hoje o meu dia vai ser esplendoroso. Outra das coisas que eu também recomendo, para quem já ouviu nas minhas palestras, é quando chegam à casa de banho, normalmente têm espelhos. Acho que toda a gente tem espelhos. O meu está bem longe, que é para não dar para ver muito. Mas então, é olharem-se ao espelho. Fazerem meios ensonados. Fazerem um exercício de gratidão para com o espelho. Que é, hoje vais ter um dia fantástico. És tão bonita. Ou és tão bonito. Gosto tanto de ti. Estes exercícios de gratidão e de otimismo fazem mudar a nossa neurobiologia. Se vocês estiverem com um catetezinho no braço, estiverem a dormir, mal acordam, tira-se um tubinho de sangue. E a seguir a fazerem estes exercícios de gratidão e de otimismo, sorrirem, tiramos outro tubinho de sangue. A quantidade de uma hormona que se chama dopamina duplicou ou triplicou consoante a vossa capacidade de sorrir. Então, isto é ciência, é química, ok? Tem a ver com as hormonas, está bem? Então, mesmo que vocês não tenham um estilo de vida saudável, bom, os que estão aqui já, parabéns. Já têm intenções de ter um estilo de vida saudável, já fizeram alguma coisa, já vieram. Então, normalmente, principalmente na nossa cultura, é sempre para amanhã. É amanhã que eu começo a dieta, é amanhã que eu vou limpar o meu armário, é amanhã que eu vou dar as roupas que já não uso há 10 anos, mas que acho que não vou saber qualquer dia. É sempre amanhã. Ok? Então, primeira coisa é a intenção. Depois, cumprir as resoluções. Está aqui uma pequena anedota que diz: o que é isso, João? É a minha lista de promessas para o ano novo. Deixa ver. Engordar? Ficar pobre? Estar sem namorada? Que raio de lista é essas? Que raio de lista é esta? Já que eu nunca cumpro as minhas resoluções, decidi tentar a psicologia inversa. Então, aqui, claro que é uma piada, mas aqui o que eu vos digo é: cumpram as vossas resoluções. Quais fizeram a lista de objetivos que eu mandei no início do ano? Está mal? A coisa está muito má. Bom, então vamos lá. Vou repetir. Ainda estamos em março. Dá esperança. É o primeiro dia. Então, a lista de objetivos é
Bom. Uma lista de objetivos é uma lista muito simples daquilo que eu gostaria de atingir no meu ano. Neste caso, no ano 2016. Podemos sempre fazer isto de mais que uma forma. Primeiro, lista de objetivos para um mês. Ou seja, o que é que eu num mês quero? Por exemplo, emagrecer 2 kg. Sempre objetivos factíveis. É factível emagrecer 2 kg? Ok. Então, emagrecer 2 kg. Deixar de chatear o meu marido porque deixa a tampa da sanita para cima. É factível. Então, escrevem lá isso. Deixar de chatear o meu marido porque deixa a tampa da sanita para cima. Coisas simples. Depois podem fazer uma lista para 6 meses e uma lista para um ano. Esta lista também deve conter as coisas que vocês acham que podem melhorar. Não são as coisas que vocês gostariam de adquirir. Adquirir no sentido não material. Aqui estamos a falar mais no sentido global. Mas também a lista de coisas que vocês precisam melhorar para serem dignos de atingir aquelas coisas. Chama-se a lei da atração. É uma lei cósmica. Nós pensamos, aquilo que pensamos é aquilo que se materializa. Bom, depois, outro hábito de vida saudável. Portanto, primeiro começamos com o otimismo, segundo, cumprir as resoluções, intenção de mudar. Outra coisa, a nível físico, é o exercício físico. Claro que isto é uma piada. Estão a ver que o indivíduo está a passear com o carro. Portanto, a ideia será praticar um exercício físico adequado à idade e à condição física. Por exemplo, caminhadas de 20 a 40 minutos, 3 vezes por semana. E então, chamamos isto uma atividade física saudável. É aquela em que levamos o organismo ao limite da nossa capacidade. Devemos praticar atividades ao ar livre, fazer piqueniques, fazer caminhadas, respirar profundamente, pôr os ombros para trás, respirar profundamente, usar menos o carro, claro, de preferência até a bicicleta. É um bocadinho difícil isto, mas podem aderir àquela coisa dos amigos no mesmo carro, ou se tem um nome qualquer, já se começa a ouvir. Portanto, quem trabalha perto e vive perto, faz favor, compartilhe. Temos que pensar no ambiente. Claro, fazer exercício físico melhora o ânimo tanto como um antidepressivo. Portanto, 30 minutos de exercício físico é a melhor coisa para a tristeza e o stress. Exatamente porque o exercício físico também liberta hormonas. Ok? Lembrem-se que gordura não é gordura. Esses tentam fazer exercício físico, lá estão a tentar. Bom, depois, cuidar da postura é muito importante. Caminhar direito, com os ombros ligeiramente para trás, o peito para fora, ajuda a melhorar o ânimo, porque esta posição abre o meridiano do pulmão. Os chineses tinham razão. Abrindo o meridiano do pulmão, respiramos melhor, oxigenamos melhor o sangue, por isso sentimos melhor e estamos mais bem dispostos. Portanto, caminhar de postura correta. Outro hábito de vida saudável muito interessante. Para quem se lembra do Topógio, eu sou do tempo do Topógio. Então, deitar-se cedo. A hora de deitar é muito importante. Primeiro, é muito importante para as crianças, nem vale a pena falar, porque tem relação com uma hormona que se chama a melatonina. A melatonina é uma hormona espetacular que nós temos, que libertamos com o início da noite e que é o chamado maestro da orquestra. Ou seja, quando se liberta a melatonina, esta melatonina é que vai fazer com que se libertem uma série de hormonas, entre as quais a hormona de crescimento. Como o próprio nome indica, é para crescer. Na fase das crianças é o crescimento em altura, na fase dos adultos é um crescimento em termos musculares, de reparação muscular, etc. Portanto, a hora de sono é muito importante e deve ser sempre. Eu, com as crianças, sou extremamente rigorosa e acho que se deve deitar bem cedo. 8h30 já deve estar na cama. Na minha opinião, quem está a rir é porque não gosta de ir para a cama cedo.
mas devia, que é para crescer milhões, para estudar milhões. Os adultos deitam-se tardíssimo, veem televisão. A televisão, o iPad, o computador, mais gadgets aqui há, o telemóvel, todas essas tralhas têm uma luz com alta frequência que entra diretamente pela nossa retina, estimula o nervo óptico e causa-nos uma hiperexcitabilidade a nível cerebral que não é boa para induzirmos o processo do sono. Portanto, 2 a 3 horas antes da hora prevista de ir para a cama, faz favor, evitem usar televisão, telemóvel, iPads, iPods, gadgets, essas tralhas todas. Entenderam porquê? Principalmente, muito mais as crianças, mas os adultos também, porque os adultos também libertam melatonina, que é o que nos faz entrar num sono profundo e é o que induz depois toda a cascada hormonal. Então, dormir pelo menos 8 horas, obviamente que isto é para um adulto, as crianças precisam de dormir consoante a idade entre 8 a 12 horas, toda a gente sabe isto. Devemos dormir bem em quantidade suficiente. Há algumas técnicas para ajudar na indução do sono, por exemplo, a respiração, uma técnica muito importante. Basta fazerem o seguinte: sentam-se, uma postura adequada, mãos em cima das pernas e fazem este exercício mental de entra o ar, sai o ar. Entra o ar, sai o ar. Dizem ou pensam. Então, isto acalma o macaco que existe dentro das nossas cabeças, que é o que está sempre a pensar, e faz com que mantenhamos a nossa atenção na respiração. Então, esta capacidade que nós temos de controlar a frequência respiratória é a única coisa que consegue controlar a nossa frequência cardíaca. Ou seja, o meu coração bate mais devagar. Porque eu não posso dizer, bate mais devagar. Alô, 1, 2, 3, bate mais devagar. Não dá. Então, através da respiração conseguimos fazer isto. Entenderam? Ou estão todos a dormir? Não? Ok. Posso continuar? A dormir, até falar em dormir, mas não é aqui. É em casa. Bom, então, durante o sono, há regeneração celular. Lembrem-se de uma coisa. Nós compartilhamos uma genética igual ao homem paleolítico. Sabem qual é o homem paleolítico? Aquele brutamontes que caminhava assim. A nossa genética, 99%, ainda é a mesma. Nessa altura, não havia luz. Só havia o sol e a lua. Então, a que horas se ia dormir? Às 7, às 8, às 6, consoante a estação do ano, deixava de haver luz. Cama, não era bem uma cama propriamente dita, era mais um arbusto, mas pronto. E a que horas acordava? Quando havia claridade, quando começava a haver o sol. Há uns aparelhinhos muito interessantes que simulam o início portanto, como é que aquilo é? Aquilo é um despertador que está ligado ao candeeiro e que 20 minutos antes da hora que nós colocamos para despertar, começa a acender a luz de uma forma muito, muito suave. Isso vai permitir que o nosso despertar seja muito, muito suave. Aquela coisa do não é boa. Podemos estar numa fase de sono profundo e acordar em fase de sono profundo não nos faz bem. Então, pensem numa coisa dessas, ou então, se não arranjarem isso, pensem em deixar 2 menchinhas da persiana aberta para que a luz possa ir entrando. Ok? A posição certa para dormir é esta. Devemos dormir lateral, de preferência com uma almofada para suportar o peso do corpo, ou então de barriga para cima com uma almofadinha nos joelhos. Os mexericões na cama, aqueles que são muito mexericões, pensem que estão-se a mexericar muito é porque estão pouco relaxados. Porque quando estamos relaxados, dormimos mais ou menos na mesma posição. Ok? Este é um hábito de vida saudabilíssimo. Espreguiçarem-se todas as manhãs. As crianças fazem
Eu lembro-me de ouvir a minha avó dizer: espreguiça, espreguiça que é para cresceres. Portanto, não sei se agora eu intento espreguiçar, já não está a resultar muito, mas de facto, espreguiçar o que faz é que leva a um estiramento dos músculos e dos tendões, dos ligamentos, que durante a noite estiveram mais ou menos na mesma posição. Está bem? Portanto, antes de se levantarem, espreguiçam-se, dizem: ai, que bem que eu dormi, obrigada, o teu dia é fantástico, ai, que maravilha estar vivo. Bom, nesta coisa do espreguiçar, há um exercício muito interessante. Os tibetanos, todas as filosofias orientais, que a mim me fascinam imenso, têm uma em particular que se chama os 5 exercícios tibetanos, que são estes que estão aqui. Então, vocês depois vão ao Dr. Google e põem lá 5 exercícios tibetanos e vão fazer. E estes exercícios aumentam a longevidade em cerca de 3 a 5 anos. Não digam que eu não vos dou as dicas para viverem mais tempo. Bom, então basicamente é rotação de tronco. O segundo é estarem deitadinhos e levantarem as pernas. Provavelmente alguns, quando começarem a fazer, só vão conseguir levantar 5 centímetros, mas vão se esforçando até conseguirem fazer como aquele menino. O terceiro é estarem de joelhos e curvar um pouquinho. Se repararem, o que é que isto vai fazer? Vai fazer com que o pulmão abra e respire melhor. Sempre na base da respiração. Este já é preciso ter um bocadinho de força, mas tentam, o que levantarem já é bom. E este que é muito agradável, que estira todas as costas e estira as pernas. Ok? Então, estes exercícios são muito interessantes, são muito fáceis de fazer e devem fazer de preferência todos os dias. Não demora mais de 3 minutos. Tá bom? Bom, vocês já sabem que esta é uma das minhas coisas favoritas, já falei disto mais que uma vez. Devemos observar o amanhecer pelo menos uma vez por ano. Por isso, ou vão comer do descalço e acordam porque estão com jet lag, ou então põem o despertador e vão para a foz para ver o nascer do sol, pelo menos uma vez por ano. Devemos expor-nos ao sol pelo menos 15 minutos por dia, para termos uma quantidade certa de vitamina D. Todos os pacientes aos quais pedimos medição sanguínea de vitamina D estão com déficit de vitamina D. Às vezes, déficits graves. O normal, estamos a falar que os laboratórios dão um valor normal entre 30 a 100. O que se acredita hoje que esteja desajustado deve ser a partir de 70, o que seria considerado normal para as funções biológicas, digamos assim. Temos doentes com 10. É muito grave. Então, precisam estar com o tronquinho ao sol, estar com o sentadinho, ter alguns às crianças, ok? E esta exposição deve ser sem protetor, porque as últimas conclusões é que o protetor bloqueia a absorção da vitamina D no corpo. Claro que o que eu estou a dizer é que devemos estar ao sol sem protetor para termos a absorção adequada da vitamina D em horas minimamente simpáticas e não mais de 15 minutos. Contudo, lembrem-se que o sol é responsável por 90% do envelhecimento cutâneo. Então, quando alguém se queixa de rugas ou quando alguém tem muitas rugas, nós já sabemos que apanham muito sol. Portanto, usar chapéu, protetor solar, ver o pôr do sol pelo menos uma vez em cada estação, isto já é mais fácil, só tem que ir um bocadinho mais tarde para casa. Tomar vitaminas. Depois, outro hábito de vida saudável, uma atividade sexual satisfatória. Então, estudos do Serviço de Fisiologia da Universidade de Granada demonstraram que uma atividade sexual satisfatória que dê prazer liberta neurotransmissores, nomeadamente dopamina e noradrenalina, que eu já vos falei. Aliás, falei nestes neurotransmissores exatamente na palestra do amor. Que permitem ao indivíduo ter mais capacidade de resistência e viver feliz mais tempo. Sabem, os caríssimos homens que estão aqui presentes nesta sala, que
os homens viúvos, ou os viúvos não, coitados, mas os divorciados chateados têm mais infartos que os que são casados ou que vivem amancebados. Bom, então, lembrem-se sempre disto, é que quando falamos em atividade sexual, não estamos a falar só do ato sexual, estamos a falar de todas as demonstrações de carinho e de troca de símbolos que possa haver entre um casal e que seja saudável e que só por si isso já liberta neurotransmissores. Por exemplo, um casal idoso, muito idoso, já não tem relações sexuais, podemos aconselhá-los sempre e aconselhar-nos a ter demonstrações de carinho. A pele é um grandíssimo receptor ao toque. Então, claro, é importante fomentar estas atividades porque um dos grandes axiomas da fisiologia é que tudo aquilo que não se usa atrofia. Claro que depois temos algumas disfunções, como por exemplo a disfunção erétil, também temos diminuição de libido das mulheres, metade tem uma causa orgânica e portanto conseguem ser relativamente bem tratados. Preciso que as pessoas conversem sobre isso, conversem com o médico, ainda há muita falta de informação, há pouco esclarecimento sobre este assunto, como se vê com isso, e portanto é uma coisa que nós devemos falar. Bom, isto é outro artigo que diz que os indivíduos que têm 3 orgasmos semanais, em relação aos que têm menos de 3 por mês, têm uma taxa de morbilidade inferior, ou seja, têm um menor risco relativo de mortalidade. Por isso já temos desculpa. Isto serve de desculpa para quem quer viver mais tempo. Ok? Bom, outro hábito de vida saudável tem a ver com hidratar a pele. Para hidratar a pele podemos usar óleos vegetais, óleo de coco, óleo de argão, óleo de rosa mosqueta, óleo de mais quê? Óleo de amêndoa, mas é muito gorduroso, óleo de amêndoa. Azeite também pode ser usado, óleo de coco pode ser usado no cabelo também. Quem tiver dúvidas, vá ao site, temos lá um artigo sobre o óleo de coco. Muito bem escrito, por sinal. Claro, o que eu estou a dizer são óleos, de preferência biológicos, porque todos os produtos que os senhores e as senhoras, os meninos e as meninas têm em casa para se lavar, todas as partes, têm substâncias tóxicas. O que acontece é que quando usam não lhes dá um ataquinho. Mas a nossa pele é um grande sistema de absorção. Portanto, leiam o rótulo. Há muitas coisas que não devíamos utilizar. Por isso é que eu digo, por exemplo, na cara, usar óleos vegetais. Se forem a fazer um estudo de relação qualidade-preço, fica mais barato do que um creme hidratante normal. E também serve para retirar a maquilhagem, ok? Portanto, evitar usar estas coisas. E lembrem-se, contrariamente ao que é do bom senso popular, shampoos com muita espuma, gel de banho com muita espuma, é muito mau. Não deve fazer espuma, porque para ter espuma tem que ter uma série de componentes que são absorvidos e não nos fazem bem. Entenderam? Outro hábito de vida saudável, deixar de ter vícios. Temos muitos vícios. Somos animais de rotina, mas também temos muitos vícios. Por exemplo, deixar de fumar. Sabem que eu sou muito anti-tabaco, então eu entendo que o tabaco é uma necessidade que um indivíduo tem para preencher um vazio emocional. É assim que funcionam os vícios. Todos os vícios funcionam assim. Tem a ver com uma questão química. Mais uma vez, voltamos à química. Então, tem que ser trabalhado do ponto de vista de reprogramação mental. Se eu tenho um vício, eu quero largar o meu vício, eu vou me reprogramar para deixar de ter aquele vício. O tabaco é tão mau porque causa um envelhecimento
igual ao do Sol, aumenta a comorbilidade. O que é que isto quer dizer? Que aumenta o número de probabilidade de ter doenças associadas ao tabaco. O tabaco é um fator de risco independente. O que é que isto quer dizer? Fator de risco independente quer dizer que, só por si, o tabaco desenvolve rugas, envelhecimento prematuro, inclusivamente pior que o Sol. O tabaco estimula umas enzimas que se chamam as metaloproteinases 1 que degradam o colagênio. Eu ponho estes nomes chiques, que é para vocês verem que eu estudei. Estudar tabaco, fazer as palestras. Portanto, estas enzimas degradam o colagênio. Por isso é que ficamos com rugas. Sabem o que é o colagênio? Aquelas coisas que as meninas injetam é para estimular o colagênio. Mas já estou a precisar. Bom, o tabaco diminui a velocidade de síntese do colagênio 1 e 2, ou seja, atrasa a cicatrização normal da própria pele. Por isso, se eu começo a ter uma ruga, não a vou preencher tanto. A pele dos fumadores seria mais ou menos assim, esta comparação, portanto, apresentam um aumento no número, grossura e área total ocupada pelas fibras elásticas em relação aos não fumadores. Reparem isto, 30 cigarros por dia durante 30 anos corresponde a cerca de 14 anos de envelhecimento cutâneo. 5 horas por dia de sol durante 30 anos corresponde a 1 ano e meio de envelhecimento cutâneo. Portanto, sol com tabaco, então é muito mau. Evite beber café. Eu não sou contra o café. O que eu acho que nós devemos fazer é deixar de ter vícios. Então, se alguém me diz que eu não posso viver sem café, isso está errado. Ok? Então, quando alguém diz que eu não posso viver sem café, o que é que tem que fazer? Tem que fazer o desmame do café. Deixam de beber café. Pura e simplesmente como deixar de fumar. Quando já sentirem que não precisam do café, podem beber café. Desde e sempre quando não se volta a tornar um vício. Entenderam a filosofia da coisa? Não, tabaco não é quando deixarem de fumar, depois voltam a fumar. Bom, veja menos televisão, quem me conhece também sabe que eu sou pouco apologista da televisão. Além de que a televisão traz-nos uma poluição mental de tal forma que nos faz estar viciados no pessimismo. Toda e qualquer pessoa que veja um noticiário fica infeliz. Certo? Então, pensem assim. Há uma crise. Dizem. Eu não vi, não vocês a ver. Há uma crise. Temos de continuar a respirar, comer, dormir, trabalhar. Então, trabalhem e vivam sem estarem pressionados com isso todos os dias. Fechem a televisão. Desliguem a televisão, não fechem. Podem estar a televisão, mas ler mais. Ora, quando estamos a falar e vamos desligar a televisão 3 horas antes de irmos para a cama, significa que vamos ter que ter alguma coisa para fazer. Ou fazemos aquilo que eu acabei de dizer há bocado que aumentava a felicidade, ou tentar tem que ler. Bom. Bem. Evitem usar o telemóvel. O telemóvel é um mal necessário. Claro, estão sempre a ligar, mas nós na realidade sabemos que o telemóvel não nos faz assim tão bem. Os telemóveis emitem radiação durante o envio de mensagens e a realização das próprias chamadas. Reparem, isto é um exame que se chama uma termografia. Basicamente é uma fotografia da atividade térmica do nosso corpo, ok? Então reparem, este é um senhor, vem aqui o nariz, a boca, o cabelo, como é que se chama isto? A orelha. E vejam bem, 15 minutos após o uso do telemóvel, vejam como é que está a zona, claro, principalmente a zona da orelha. Ok? Portanto, nós ainda não sabemos exatamente quais os riscos para a nossa saúde com o uso do telemóvel.
Então, e estes estudos o que é que demonstram? Que podemos ter cancro no cérebro, tumores na boca e nas glândulas salivares, alterações do comportamento e enxaquecas. E, pois, aqui diz, ora bem, cancro no cérebro. Portanto, temos alguns doentes com tumores cerebrais que hoje em dia já temos que recomendar que deixem os iPads, que deixem os telemóveis, que deixem a televisão e limitar muito isto. Para os que ainda não temos nenhum tipo de tumor, temos que estar alertas para isto. Isto existe. Só que qual é o problema? O ser humano é muito burro. Porque como não vemos a radiação entrar, nem a sentimos, não dá choque. Sentíssemos um choque cada vez que usássemos aquilo, parávamos. Portanto, isto já está provado. Bom, estratégias para reduzir a exposição. O que é que eu vos digo? Trocar os telemóveis por telemóveis que imitam baixos níveis de radiação. Têm que ir lá ler e vão encontrar telemóveis que tenham menor nível de radiação. Depois, os auriculares. Queridos, estes auriculares também não são bons. Estes aqui, os wireless. Os auriculares que são melhores são os de fio. Ok? Pousam o telemóvel no tablet. Para quem tem carros chiques com aquela coisa, acho ótimo. Para quem não tem, pousam o telemóvel no tablet e usam auriculares. E também deviam usar o auricular em casa e no trabalho. Porque eu estou a explicar que o auricular é uma forma de ter menos radiação. Depois, portanto, falar mesmo ao telemóvel, as mensagens, sempre que possível, mandem mensagens, porque as mensagens emitem menos radiação. E lembrem-se disto, quando o sinal é fraco, o telemóvel está a tentar buscar a rede, portanto, emite mais radiação. Ou quando está com a bateria já no REG, no limite, já não devem usar o telemóvel. Preparem isto. O cérebro das crianças absorve o dobro da radiação que o cérebro de um adulto. Então, isto é, o cérebro de uma criança, após usar um telemóvel, com 5 anos, com 10 anos, e um adulto, com o mesmo número de minutos de uso do telemóvel. Por isso, muito cuidado com os telemóveis das crianças. Várias agências de saúde recomendam que as crianças só usem o telemóvel para efetuar chamadas de emergência. Hoje em dia, é uma coisa que me faz alguma confusão. Já vemos crianças com 2 anos ir à consulta e os pais entretêm as crianças por telemóvel. Eu entendo. Mas no meu tempo, levava-se bonecos, ou livros, ou um puzzle. Então, para quem tem crianças, ou para quem tem sobrinhos, ou primos, ou filhados, são coisas que nós podemos ir dizendo para ajudar as pessoas. Ok? Despertadores digitais, não. Porque também emitem radiação. Então, se tiverem este tipo de despertadores, tirem da corrente e deem para a caridade. Claro que colocar o telemóvel a despertar também não. A não ser que coloquem o telemóvel em modo voo. Porque aí já não vai ter a radiação. Entendiu? Bom. Oui. Então, outro hábito de vida saudável, já falamos, que é valorize tudo aquilo que tem, é a gratidão, mais uma vez. Preparem este, como é que se chama isto? Este sketch. Este indivíduo que tem um Ferrari amarelo, toda a gente gostava de ter um Ferrari amarelo, certo? Só que o indivíduo que está no Ferrari amarelo diz, eu adorava era ter um helicóptero. O indivíduo que tem um coisa destes, um Jeep, diz, olha para o Ferrari amarelo e diz, este carro é o meu sonho. Outro que tem um carrito normal diz, um off-road não seria nada mal. Este que tem um carrito já mais foleiro diz, uau, carro bom. O que anda de bicicleta diz, gostaria de ter um carro. E o que está a pé diz, seria incrível ter uma bike. O que é que isto quer dizer? Nós temos muita dificuldade em reconhecer aquilo que temos. Agradecemos pouco por aquilo que temos. Por isso é que não temos mais. Como agradecemos pouco por aquilo que temos, não reconhecemos as bênçãos que recebemos. Por isso, querem um Ferrari amarelo, comecem a agradecer como se já tivessem um Ferrari amarelo. Ai, eu
bem, eu gosto tanto de andar numa área amarela. Isso está provado na física quântica, sabe? Não sei se vocês estão sabendo, mas vocês não estudaram física quântica. Está provado na física quântica. Portanto, comecem a agradecer o incógnito. Bom, então, uma coisa muito simpática que eu costumo pôr em todas as minhas palestras, que é: as pessoas mais felizes não são as que têm o melhor de tudo, mas são aquelas que desfrutam ao máximo tudo o que têm. Por isso, nunca parem de se divertir. A diversão é uma coisa que vem de todas as idades. Passar tempo com os seus amigos e familiares. Dançar. Quando estiverem tristes, dancem. Quando estiverem contentes, dancem. Devemos sentir mais, tocar mais, aceitar mais. Ou seja, aceitar que a vida flui como tem de fluir. Devemos dizer àqueles que gostamos que os amamos, de preferência todos os dias. Abraçar mais, apreciar mais, apreciar as pequenas vejam o silêncio, que bonito. Fico encantada como vocês gostam de ouvir estas coisas. O apreciar mais é exatamente isto, é quando as coisas nos tocam no coração. Então, quando vemos, por exemplo, a inocência de uma criança que seja uma porcaria que é capaz de estar mais contente com a caixa, isso chama-se apreciar mais. Nós vamos perdendo isto ao longo da vida, por isso seria muito interessante que recuperássemos esta característica do apreciar mais. Ter menos medo, claro, qualquer dia devemos fazer uma palestra sobre o medo, está prometida. O medo é o contrário do amor. Então, quando temos muito medo, não podemos amar em plenitude, porque estamos preenchidos por medo. Então, temos que substituir o medo pelo amor. Falar menos, já sabem, temos duas orelhas e uma boca, por alguma coisa será, não é? Isto é uma coisa que eu sou o exemplo prático. Sorrir mais, sorrir de manhã, sorrir à tarde, sorrir à noite, sorrir durante o dia, sorrir a toda a hora. Antes de atenderem um telefonema que sabem que vai ser chato, experimentem fazer uma experiência. Inspiram, sorriem. Estou. Faz toda a diferença. Se forem telefonistas de uma agência de reclamações, sorriam antes de atender e vão ver como faz toda a diferença. Fazer uma gestão adequada do stress, isto é muito importante. Isto tem a ver com, já vamos falar, que é as horas para dormir, as horas para trabalhar e as horas para descansar. Respirar, respirar, pausadamente e com consciência. Pensar menos, obviamente, é o chamado macaquinho no sótão. Organizar o nosso tempo, devemos organizar o nosso tempo de forma a que o tempo não existe. Então, quando as pessoas me dizem estou a tomar muito do seu tempo, já estou a tomar muito da consulta. Não, porque para cada pessoa nós temos exatamente o tempo que ela precisa. Então, se com cada pessoa estivermos no presente, eu agora estou aqui, eu tenho milhares de coisas para fazer, não importa, eu agora estou aqui, estou no presente. Se fizerem isso com cada atividade, vai-vos sobrar tempo. Ok? Atuar mais tem a ver com a lista das resoluções, então fazem a lista e a seguir atuam. É segunda-feira a dieta? Segunda-feira a dieta. Nem todos matem todos. Isso chama-se atuar mais. Fazer atividades que lhe deem prazer, então, por exemplo, jardinagem, pintura, cantar, ler, ouvir música. Lembrem-se, quando se faz a seguinte pergunta, das coisas que fez na sua vida, ou na sua adolescência, ou na sua infância, o que é que gostaria de voltar a fazer? Isso é o que tem de fazer. Entenderam? Porque essa atividade, seja ela qual for, seja voltar a dançar, voltar a, sei lá, tocar piano, cantar, pintar, fazer puzzles, essa atividade é uma atividade que está nas vossas emoções mais primitivas e essa atividade é o que devem fazer. Exercitar a mente, por isso, como desligam a televisão, têm tempo para fazer estas coisas todas.
Fazer sudoku, palavras cruzadas, ler, são coisas que exercitam a nossa mente para aquele que se chama, pelos vistos, Alzheimer ou qualquer coisa, não chegar aqui à mona. Ajuda muito. Meditar, já vimos falar também nisto, vou acordar 15 minutos mais cedo para conseguirem meditar todos os dias, de preferência de manhã, embora também possa ser ao deitar. E agora, propriamente dito, vai ser as partes físicas. Então, usar produtos de limpeza seguros, porque as casas não estão seguras e limpas quando o ar dentro delas está poluído com produtos químicos e tóxicos. Regras. Diluir os detergentes de acordo com as instruções. Foram quase todos bem diluídos. Abrir as janelas e portas da sua casa enquanto limpa. Se comprarem detergentes biológicos e ecológicos, podem estar com tudo fechado. Como não compram, porque são forretas, abrem, por favor, as janelas e as portas, porque os detergentes contêm substâncias que são muito tóxicas. Utilizar luvas, nunca deixar as crianças brincar com estes produtos, não misturar lixívia com amoníaco, evitar detergentes com a designação antibacteriano, antimicrobiano, anti qualquer coisa, que não é bom. Comprar produtos com certificação ecológica ou verde e, por exemplo, misturar vinagre com bicarbonato sólido. No site estão algumas receitas caseiras de limpeza que ficam muito mais baratas, dão um bocadinho mais de trabalho, mas são giras, biológicas, ecológicas e limpam. Nunca utilizamos ambientadores, quer estas coisas, air fresh, ou lá como é que estas coisas se chamam, ou aqueles que se ligam à corrente, ou aqueles do carro que se põem, deitam uns aromas de silvestre, não sei o quê. Esqueçam, têm imensos tóxicos. Respiramos, pulmão, sangue, quilhão.